Bom dia, então vamos começar a gravação agora, valendo, da aula de dietoterapia 2 de queimaduras, né? Então, como eu estava dizendo, a gente nem pode classificar queimaduras como uma doença em si, né? Porque na maioria das vezes elas são decorrentes de outra ação, né? Então, não é nenhum vírus, ou micro-organismo, ou condição metabólica ou genética que vai desencadear as queimaduras no corpo de um indivíduo. Geralmente, a gente classifica a queimadura como uma lesão por trauma, na maioria das vezes térmico, né? Mas a gente pode ter uma lesão por eletricidade, né? E a gente pode ter também algumas queimaduras por lesões biológicas, né? Alguns tipos de lagarta, elas têm uma substância química que é tóxica, né, para a pele do mamífero ou do ser humano, de um modo em geral. E aí, quando em contato, né, essas lagartas provocam uma queimadura na nossa pele. Aqui a gente vai ficar mais restrito às questões, né? As queimaduras que têm origem em traumas térmicos, né? Como fogo, ferro de passar, e por assim em diante. Mas depois vocês podem dar uma pesquisada aí nesses outros tipos de queimaduras. Quando a gente fala em lesão térmica, a gente também está falando em frio, tá? Porque a gente tem muito frequentemente alguns tipos de queimadura causadas, né, por frio. Na boca, principalmente no período de inverno, é muito comum a gente sair, vai antigamente, né, no presencial, a gente ia a uma festa, enfim, ia a vários locais à noite, né, no frio, ou muito cedo, quando ia para a aula, e aí a boca ficava toda queimada de frio. Então, também é uma lesão térmica. Então, por definição, teoricamente aí, a gente focando hoje, a gente tem a queimadura como uma lesão, como eu já falei, que é causada por um trauma de origem térmico, né? E aí, a principal característica das queimaduras é que depois desse trauma térmico, depois de queimado a pele, os tecidos adjacentes, né? Algumas queimaduras chegam até o osso, a gente tem a formação de bolhas, ou como a gente chama tecnicamente, flictenas, né? Vocês vão ver que mais adiante tem uma questão, se eu não me engano, do Enem, que utiliza esse termo. E aí, outra característica, além dessas bolhas, é a resposta sistêmica, né? Então, em alguns tipos de queimadura, a lesão não fica circunscrita ou restrita àquele local, né? Começa a gerar um tanto de respostas nos tecidos adjacentes, levando o indivíduo até ao risco de morte, em alguns casos. Deixa eu passar aqui. Quando é no PowerPoint é melhor. E aí a gente entra numa pergunta que é muito comum. Vou ter que diminuir, gente, senão vai cortar. Acho que assim ficou melhor. Uma pergunta que é muito comum quando a gente fala de queimaduras. É, qual que é o grau da queimadura? Né? Porque a gente ouve na TV, numa novela, num filme, e fica com isso no subconsciente, mas não sabe propriamente definir o grau da queimadura, né? A primeira coisa que a gente tem que entender é que o grau da queimadura, ele não diz respeito à extensão dela. Então, todo mundo olha para o seu braço esquerdo aí, né? Então, se eu queimar da ponta do dedo até o final do antebraço, no sol, na praia, eu vou ter uma queimadura de primeiro grau, mesmo tendo queimado uma extensão muito longa. Eu posso deitar na praia e queimar todas as costas todas, por quê? Porque eu dormi a manhã inteira na praia, acordei meio-dia, vou acordar toda queimada, mas com queimadura de primeiro grau, mesmo tendo queimado o corpo inteiro. Então, o que determina o grau da queimadura é a profundidade dessa queimadura até chegar no osso, né? Então, quanto mais próximo do osso, maior o grau da queimadura. Quanto mais distante do osso, quanto mais restrito a pele, menor o grau da queimadura.
Então, eu posso queimar a minha mão, só a minha mão, mas eu queimei ela até chegar no osso. Aí eu posso ter uma queimadura de terceiro grau. Alguns autores falam até em queimadura de quarto grau, quando chega aos ossos. Mas foi só a minha mão. Ao passo que eu posso deitá-la na piscina, queimar o corpo inteiro, e vai ser só uma queimadura de primeiro grau, porque só ficou vermelha ou ligeiramente queimada a pele desse indivíduo. E aí, para determinar o grau de queimadura, a gente fala que é muito subjetivo. Por quê? Pensando em traumas térmicos reais, né? A pessoa no incêndio, algo do tipo. Porque às vezes o paciente, ele chega na unidade de internamento, né, no hospital, enfim, no pronto-socorro, com uma queimadura de segundo grau. Só que nesse meio tempo, até ele ser avaliado, até ele ser atendido, internado, pode já se desenvolver um processo infeccioso, por exemplo, porque você queima a carne e aí o corpo fica aberto, a carne fica exposta, né? E aí, nesse período, a queimadura vai evoluindo também, porque continua queimando, né? E aí pode evoluir para terceiro grau. Então, geralmente, né, quando o indivíduo ele é internado, ele vai receber os devidos cuidados e aí o médico vai avaliar ele entre 48 e 72 horas após o trauma, após ele ter sido queimado. Aí a gente tem condição de avaliar qual que é o real grau da queimadura. Ah, Márcia, mas por que precisa avaliar? Para determinar o tipo de tratamento que vai ser aplicado àquele indivíduo, né? Vocês concordam comigo que uma queimadura de terceiro grau, que ela é mais profunda, e ela é mais grave, requer um tratamento mais especializado, né? Em algumas situações, requer internação em UTI, dieta enteral, às vezes até parenteral, né? Os tipos de medicamento, a prevenção da infecção vai ocorrer nas duas, segundo ou terceiro grau, mas o cuidado, ele é maior. Então, por isso que tem que fazer esse diagnóstico de qual que é o grau da queimadura. Se eu recebo um paciente grave e trato ele como se fosse uma insolação na piscina, e aí ele vai evoluindo até morrer. E pasmem, né? A gente está acostumado a queimar o dedo, a mão, a perna, né? No escapamento da moto, ou mesmo cai um objeto quente na perna, mas a gente tem muitos casos de indivíduos que morrem em decorrência de traumas com queimadura. Aqui a gente tem um esqueminha da pele, só para vocês entenderem as camadas da pele. Então, a gente tem essa camada superficial que a gente chama de epiderme, né? Que, inclusive, a nossa pele faz contato com o ambiente através da epiderme. A gente tem uma segunda camada que a gente chama de derme, né? Até chegar no tecido adiposo, né? Que é o tecido subcutâneo, e logo abaixo a gente vai ter, em alguns lugares, tem músculo, né? E tecido adiposo, ou só músculo, e logo em seguida a gente tem uma estrutura óssea, né? Tem os ossos. Então, quando eu estou falando de grau de queimadura, quanto mais entrar nessa derme aqui, né, maior vai ser o grau da queimadura. E quando a queimadura está restrita a essa porção superficial da epiderme, que a gente chama de pele, né, ou de camada córnea, né, aí a gente tem uma queimadura mais leve, geralmente de primeiro grau, tá? Então, vamos lá, as definições grau por grau. Às vezes eu tenho que parar assim, gente, para beber água, tá? Perdão. Na queimadura de primeiro grau, a gente vai ter somente a epiderme queimada, né? E geralmente são queimaduras mais, eu não diria simples, mas menos problemáticas no que concerne ao tratamento, a própria evolução da queimadura, né? E aí a gente não vai ter quase que nenhuma alteração hemodinâmica, né? Inclusive, se vocês já queimaram na piscina, ou na praia, ou mesmo no quintal de casa, vocês podem observar que não forma bolhas, né? Quando a gente queima muito, mesmo que seja exagerado, né? Mesmo que seja queimar demais. Então, não se formam bolhas. E as principais causas são queimadura solar, que é essa que eu acabei de citar, de água, piscina, queimadura por água, mas em que circunstância? Não é a água fervendo,
cair na gente, porque aí realmente vai formar queimadura de segundo ou terceiro grau. Quando a gente vai, por exemplo, num hotel, né, ou na residência de alguém, que eles utilizam a água por aquecimento solar, né? O banho, a água do chuveiro, ela é esquentada por aquecimento solar. Ou às vezes placa fotovoltaica, mas geralmente é aquecimento solar. E aí, em determinados locais, né, aqui em cima, nessa região de Teófilo Otoni, é uma região de muito calor, de muita incidência solar, né? Então, as pessoas que têm aquecedor solar nessa região, a água fica muito quente, muito, exageradamente quente. E aí, às vezes, você vai tomar um banho, abre a água toda e acaba queimando um pouco a pele fica avermelhada, né? E tem gente que já gosta, prefere esse tipo de banho mais quente, né, mais potente, e aí aquela água fervendo, fervendo não, mas bem quente, acaba queimando um pouco a pele do indivíduo. Quando a pessoa tem uma pele muito branca, ela sai até vermelha do banho. Aquilo é uma queimadura de primeiro grau. Mas como não é uma queimadura por água fervente, né, ela não vai formar bolhas, né, ou flictenos, como a gente vê aí no material, tá? E aí nós temos algumas fotos de pessoas com queimadura solar, né? Esse ano é um ano atípico, né? A gente não está tendo, teoricamente, um período de férias em janeiro, para a maioria das pessoas, e a migração, né, as viagens para a praia, elas têm sido desestimuladas. No Réveillon, a mesma coisa, né? Apesar de que a gente viu gente na praia, mas muito menos do que nos anos anteriores. Então, o que que acontece? A gente tem também um menor índice de pessoas que sofreram queimaduras, né, de praia, né? A chamada insolação. Insolação de praia ou insolação de piscina, e aqui na nossa região, insolação de cachoeira, né? Quem já foi ali em Capivari, perto de Milho Verde, sabe que até para a gente voltar, né, o trajeto da cachoeira na volta, é muito sol, então se a gente não tomar cuidado, a gente pode sofrer uma insolação. E aí, outro grau de queimadura, o que a gente chama de queimadura de segundo grau. E aí a gente vai entender. A queimadura de segundo grau, ela vai atingir uma parte da epiderme, que é essa parte superficial, né, que a gente pega, que a gente tem contato, que é a pele, e ela vai entrar um pouco na derme, né, que é a parte adjacente. Então, ela vai pegar essas duas regiões da pele. Então, ela vai ser profunda, mas não tanto quanto as terceiro grau, né? E aí a gente já tem obrigatoriamente a formação do que a gente chama de flictenos ou bolhas, tá? E essas queimaduras de segundo grau, que elas são queimaduras que não vão atingir camadas muito profundas, são queimaduras em que o trauma térmico ele começa, mas ele acaba rapidamente. Né? Então, por exemplo, escaldadura é muito comum. Escaldadura é quando um líquido fervente cai na nossa pele, né? No nosso caso, a queimadura aqui, mas pode ser um líquido fervente caindo num alimento, né? Quando a gente vai fazer pão de queijo, você coloca alguns polvilhos, sal, etc. E aí, antes de colocar o queijo, geralmente faz uma escaldadura no polvilho. Então, você pega uma mistura de água e leite, óleo, ou somente leite, óleo, sal, e aí deixa ferver muito, escalda o polvilho, queima aquele polvilho, mas para quê? Para ele inchar, para ele absorver aquele líquido e formar aquela gelatina que vai dar aquela característica de, né, puxa-puxa no pão de queijo. Isso é uma escaldadura. Quando cai na nossa pele, faz a mesma coisa. Só que não é legal, não é bom, né? Só que vocês concordam comigo que esse trauma térmico, ele começa com a escaldadura, mas poucos minutos depois ele é interrompido, né? A não ser que você caia num panelão de água fervendo, né? Realmente, aí a queimadura vai evoluir para terceiro grau, a pessoa vai morrer, porque vai escaldar demais. Mas aí, como a lesão ela interrompe, né? A água escorre e a temperatura vai abaixando, essa queimadura não consegue atingir camadas mais profundas, tá? E aí o que a gente vai observar, na maioria das vezes, é o quê? A formação de inúmeras bolhas. Se vocês olharem essa primeira foto aqui, a gente tem uma criança, né, um bebezinho, deve ter o quê? Uns 2 anos no máximo,
cheio de bolhas, né? Cheio de flictênios, queimadura de segundo grau, tá? E aí aqui a gente tem um outro bebê com uma queimadura enorme de segundo grau, mas só na cabeça, tá? Atingiu o epiderme e uma parte da derme, também em segundo grau, que é a profundidade. Outro exemplo, indivíduo que sofreu uma escaldadura na mão. Então, atingiu a derme e a epiderme da mão dele, né? Uma área menor do que aqui na cabeça do bebê. Mas mesmo assim, como é mais profunda, a gente classifica de queimadura de segundo grau. Queimaduras de terceiro grau, né? É a mais grave, a gente já observa isso, e ela vai atingir a região da epiderme, óbvio, e vai aprofundar na derme, tá? Em alguns casos, que são especificamente, inclusive, os casos que alguns autores chamam até de queimaduras de quarto grau, né? Vamos voltar lá na foto da pele, né? Para vocês entenderem melhor ainda. Em alguns casos, olha, a queimadura de terceiro grau, ela vai atingir. Opa, sai. Peraí, gente. Ela vai atingir tanto a epiderme, ela vai atingir toda a derme e ela vai chegar a atingir aqui, ó, nos tecidos subcutâneos e vai queimando tudo, gordura, músculo, em algumas situações elas chegam até os ossos, tá? Alguns enfermeiros até relatam que o paciente, quando tem uma queimadura mais grave, assim, de terceiro grau ou quarto grau, como dizem alguns autores, nem sente tanta dor, por quê? Porque junto com epiderme e derme, ela queima também todas as terminações nervosas da região. Queima nervos, queima vaso sanguíneo, queima bulbo piloso, queima o próprio pelo, queima tudo, né? Chegando até o osso, ok? Então, é um processo de queimadura muito grave, né? Alguns não queimam até o osso, tá? Nem toda queimadura de terceiro grau chega até o tecido ósseo. É por isso que alguns autores chamam essa de terceiro grau, que chega até o osso, de quarto grau, mas não é um consenso, tá bom? E os médicos chamam também a queimadura de terceiro grau de lesões de espessura total. Né? Vocês fizeram estágio, quem fez a área clínica deve ter observado isso, que eles têm muitos termos técnicos, né? E pode ser que ano que vem vocês consigam, né? O ano que vem, não, perdão, esse ano, né? Eu tô doida, porque nessa confusão, né, de migrar o ano letivo para 2021, mas pode ser que esse ano, né, terminando agora, formando, e vai dar tudo certo, vocês consigam um emprego na área clínica, né? Precisam ser formados em nutrição, técnica em nutrição, e com essa questão da pandemia, os postos, né, em unidades hospitalares têm aumentado, porque eles precisam de mais gente trabalhando, mesmo que não seja da área médica. E aí vocês se deparem com algum profissional falando, né? Como a gente não tem só pacientes com Covid internando, né? Que o paciente com lesão de espessura total chegou à unidade hospitalar. Uma das grandes questões da queimadura de terceiro grau, que a gente tem que falar, é que ela atinge todos os tecidos e queima tudo, como vocês falaram. E aí, como é uma lesão muito profunda, que vai queimar derme, epiderme, gordura, músculo, né, vaso sanguíneo, tecido nervoso, a gente chama elas também de lesões deformantes. E aí, essa região da queimadura, ela não se regenera. E aí, eu não sei se vocês conhecem alguém com esses tipos de queimadura, mas essas pessoas que têm formação de queloide muito expressiva, porque sofreu queimadura, né? Que são aquelas, parecem umas verrugas, que às vezes o tecido ele afunda, né? E não tem regeneração, é porque foi uma queimadura de terceiro grau. E aí, as causas dessas queimaduras de terceiro grau são fontes térmicas em que essa fonte de calor ela não vai cessar rapidamente, né? Então, se uma pessoa está dentro de casa e começa um incêndio,
Se ela não conseguir sair dessa casa enquanto está tendo incêndio, se ninguém socorrê-la, aquilo vai queimando, queimando, queimando até destruir a casa toda e a pessoa está lá dentro, vai sendo queimada. Nos casos, a chance de morte é muito grande, né? Mas se ela vai sendo queimada até alguém interromper essa chama, né? O fogo não vai cair na pele dela e escorrer e cessar o trauma térmico. Ele continua queimando indefinidamente, tá? Ou então causa elétrica. Então, se a pessoa encosta numa uma fiação, né, em que ela toma um choque, fica grudada naquela fiação, já até aconteceu aqui em São João há alguns anos, uns 2 anos. Se ninguém desgrudar aquela pessoa da rede elétrica, ou se o choque não der um empurrão nela e jogar ela longe, ela vai ficar grudada ali e vai queimando enquanto não cessarem aquela corrente passando pelo corpo do indivíduo. Né? Então, isso provoca o quê? A profundidade maior da queimadura, porque vai queimando aqueles tecidos até chegar no osso. Quem não quiser observar, um pouco traumático, mas até que essas fotos, para mim, estão tranquilas. A gente tem aqui uma queimadura de membros, né? Mas aqui é a região da coxa. A coxa esquerda foi mais lesionada do que a coxa direita, né? A Stephanie tá com dó. Mas é triste, Stephanie. E aqui a gente tem um indivíduo que tem uma queimadura mais severa, tá vendo? Pegou toda a extensão da perna direita do indivíduo e uma parte da perna esquerda. A gente tem um esqueminha mostrando, né, a profundidade da lesão. Então, esse primeiro grau, ó, tá vermelho o que aqui? Somente a epiderme está avermelhada, tá? A camada superficial. Na de segundo grau, a gente tem uma parte da epiderme e uma parte da derme, né, ligeiramente queimada. E quando a gente pega de terceiro grau, ó, tá vendo aqui, manteve o pelo intacto na de segunda. Na de terceiro grau, destruiu o pelo, queimou derme, queimou epiderme, queimou, teve edema, né? A pele ficou mais abaulada. Aqui também teve as bolhas, olha, no segundo grau. Bolhas, e a gente chegou até o tecido subcutâneo. Né? Então, a mesma região que o indivíduo queimou, porém, a profundidade é maior nas de segundo e de terceiro grau. Outra figurinha para mostrar os graus de queimadura. Pele normal, a de primeiro grau só aqui na superfície, né? A de segundo grau pega a epiderme e invade a derme, né? E aí a gente vê a presença de bolha, o tecido começa a ficar sem uniformidade, e na de terceiro grau, olha a diferença do mesmo pedaço de pele da de segundo para de terceiro. Então, a gente tem completa destruição, em alguns casos, da epiderme, evolui a queimadura para a derme até chegar no tecido subcutâneo. Aqui um esquema, entre aspas, em 3D, só para vocês verem um pouco melhor, né? O processo de corrosão, né? Na de primeiro grau, essa corrosão fica restrita à região da pele. Às vezes nem corrói, né? Quando a gente queima no sol, fica só avermelhado, no caso. Aqui na de segundo grau, a gente invade, né, a região da derme, mas aí a gente mantém, olha, folículos pilosos, pelo se mantém, e na de terceiro grau é totalmente destruída a região da epiderme, invade a derme até chegar aqui, nesse amarelinho aqui, que é o tecido subcutâneo adiposo, né, embaixo é a camada muscular, e logo em seguida os ossos. A Stephanie, que tem dó, não pode ver, não. Olha só, seria uma criança que deve ter mais ou menos uns 3 anos, uma queimadura de segundo grau na mão. Oi, Edine, seu tio tem uma queimadura de terceiro grau. Nossa, 3 semanas? Que horror! E como que ele tá, Edine? Ele tá se recuperando? Como que tá? Tá bem? Ai, que bom. Ele tá seguindo alguma dieta específica, porque nesses processos de queimadura tem que consumir bastante energia, né? Ah, com certeza. Com certeza doeu muito, eu não gosto nem de imaginar. Ah, mas fala com ele para comer bem, tá?
Mais adiante eu falo um pouco mais sobre isso. E outra coisa, ele queimou como? Você pode falar? Foi um incêndio? Foi gordura? O que que foi? Ah, ele é eletricista? O quê? Aqui em São João já teve um caso, uns 2 anos, mais ou menos, o rapaz foi mexer na rede elétrica. Eu acho que, inclusive, é um rapaz, eu não sei se ele era eletricista ou se ele era da CEMIG, mas aí ele ficou grudado e, nossa, os relatos são assim que cheirava carne queimada. Pois é, tem que tomar mau cuidado com essas coisas de rede elétrica. É, quando eu trabalhei no hospital, numa cidade qualquer, não veio o caso, e aí, naquela região, a cadeia pegou fogo. A gente não sabe se foi uma faísca elétrica que desencadeou o fogo na cadeia, se os próprios presos colocaram fogo no colchão. Na época, assim, bom, devem ter descoberto, mas a gente do hospital não ficou sabendo depois. E aí chegaram vários presos no hospital, queimados, muito queimados, queimaduras de segundo grau, de terceiro grau. E aí a ala onde eles ficaram, eles tiveram que ficar numa ala separada, porque eram detentos, né? Então a polícia não podia deixar entrar qualquer um, a polícia tinha que ficar vigiando, senão eles fugiam mesmo, em queimadura. Aí a ala que eles ficavam, gente, cheirava churrasco. Sabe quando você faz picanha, que a gordura vai soltando e vai caindo na brasa e vem aquele cheiro e impregna na carne? Você entrava no corredor, parecia que estava tendo um churrasco. Um churrasco muito bom, inclusive, assim, aquele cheiro forte, sabe? E era carne queimada. É horrível, né? Mas é a verdade. Então, aqui a gente tem uma criança com uma queimadura de segundo grau em toda a extensão da palma da mão, e aí eles colocaram a pomadinha, né, para acalmar, porque fica ardendo, né, e as terminações nervosas vão ficando irritadas, e arde, dói, é uma mistura, é horrível. Aqui a gente tem uma queimadura de face. Essas queimaduras, ó, essa queimadura dessa criança, gente, provavelmente é porque ela colocou a mão numa superfície muito quente, né? Que pode. Não, não pode furar a bolha, não, Stephanie. Já vou falar daqui a pouquinho, mas principal, aliás, vou falar de uma vez. Não pode furar porque ali embaixo a gente tem tecido vivo, tecido exposto. E aí as bactérias da pele vão entrar nessa bolha, vão infeccionar a sua queimadura. E eu vou falar uma coisa aqui, não se assusta. A carne está cozida, igual carne que você come na panela. Então está mais fácil ainda das bactérias contaminarem, se alimentarem dessa carne e digerirem essa carne. E aí a sua mão pode ter o quê? Um processo de não é gangrena, de putrefação. Pode começar a apodrecer a sua mão, dependendo do local onde está sendo feitos os cuidados, você tem que amputar esse membro, porque está infeccionado, ok? Se você estiver se sentindo muito mal, olha rapidinho, ou não olha, enfim. Mas é bom a gente ver, até para a gente tomar cuidado e ter a nossa formação enquanto técnicos e cidadãos bem feita, né? Porque se arrumar um emprego na área clínica, você vai ter que encarar essas situações. E nem precisa ficar achando assim, mas eu nunca vou trabalhar na área, porque eu tenho vários alunos que falavam a mesma coisa, e todo ano eles voltam pedindo material, pedindo recomendação, porque quer arrumar um emprego na área, ou até porque já arrumaram. Continuando aqui, essa aqui, como eu falei, é uma queimadura, ela é mais uniforme, observa que as bolhas se ligam, então provavelmente essa criança colocou a mão numa superfície quente, como um ferro de passar, né, como uma chapa, uma panela quente, né, ou então assim, pegou numa brasa, ou em alguma estrutura, geralmente de metal muito quente, e aí queima tudo de maneira uniforme. Essas queimaduras assim, ó, que são vários pontinhos, várias bolinhas, na maioria das vezes, é escaldadura, quando espirra, por exemplo, óleo quente.
né? Tem que tomar muito cuidado, quem for trabalhar, ou mesmo na vida pessoal de vocês, quando vai fritar salgado, né? Eu estou falando de salgado especificamente porque é um curso em nutrição, então tem muitas vagas em cozinha, né? Cozinha industrial, como a gente chamava nos anos 80. E aí, às vezes, o técnico está lá responsável, mas tem lá um mundo de coxinha para fritar. Ele assume aquilo ali para desocupar um funcionário dele para fazer outra coisa. E aí as pessoas colocam o salgado gelado, né, congelado, para fritar, ou mesmo no processo de produção, forma uma bolha de ar ali dentro do salgado, né? Ou então o salgado ele tá com um queijo, né? Aí esse queijo vai esquentando e ele vai gerando um vapor ali dentro do salgado, e aí a física explica, né? Qual que é a tendência? É explodir, né? Quando tem um vapor, forma pressão, aumentando a pressão, a tendência é o quê? A estourar, igual panela de pressão. Só que aí, na hora que estoura esse salgado, a gordura costuma espirrar toda no indivíduo que está manipulando ele. E eu conheço vários casos, tanto de vivência pessoal da minha casa, de amigos, quanto de vivência profissional, que aí espirra aquela quantidade de gordura muito quente, aí cada lugar onde cai uma gotinha de gordura forma uma bolha. Né? Eu estudei com uma menina, acho que eu tenho até o contato dela em rede social, que a gente estava no sexto ano, né? Hoje em dia é sexto ano, na época era quinta série. E aí alguém da família dela fazendo, fritando pastel, sei que na roça, estourou aquele tacho de gordura e queimou o rosto e o pescoço dela todo do lado direito. Todo. Ela ficou com o rosto dividido ao meio, cheio de bolhas de um lado e o rosto sadio do outro. Né? E aí, além das questões de implicação na vida do paciente, a gente tem as questões estéticas que vão implicar na saúde mental dele também, né? Ninguém quer ficar com uma queimadura desse tipo aqui. Muito provavelmente aqui isso foi queimadura de terceiro grau, ó, porque tem alguns locais em que o tecido ele não regenera. E aí a gente tem o que a gente chama de cicatriz. Ai, fugiu o nome. Fugiu, fugiu. Mas é porque é um tipo de cicatrização queloide, mas tem um outro nome. A gente tem a formação de queloides, né, nessa região onde o processo agressivo foi muito forte. Aqui a gente tem outra, ó, queimadura, com bolhas muito extensas e outras mais fininhas. E aqui no pé. Essa no pé, imagino que seja alguma coisa quente que caiu. Como tem bolhas espaçadas, né? Pode ser uma escaldadura. Aqui, só para você, a título de curiosidade, a gente vai ver como que é feito esse cálculo, né, da superfície corporal. Por quê? Porque a gente fala que a queimadura é de 50, é de segundo grau, terceiro grau, mas a gente também fala na área clínica a seguinte frase: olha, o paciente sofreu queimadura por escaldadura, queimadura de segundo grau em 80% da área corporal. Né? E aí, como é que a gente calcula se é 100%, se é 50%, se é 20%, se é 10%? Então, tem vários métodos. Né? A gente tem uma tabela, por exemplo, essa tabela de Landbrauer, né? Aí a gente vem aqui, por exemplo, o tio lá da Ediene queimou, foi o que? O braço, né, Ediene? O queimou o braço inteiro, né? Então, por exemplo, queimou o braço inteiro e ele é adulto, né, Ediene? Muito provavelmente. Então, ó, ele queimou 4% da superfície corporal dele só, né? Mesmo tendo queimado o braço inteiro, porque tem todo o restante do corpo. Agora, se ele tivesse queimado o braço direito inteiro e a perna direita inteira, ele teria queimado 11%, que aqui, ó, a perna direita corresponde a 7% do corpo, tá? Se ele tivesse queimado o tronco anterior, né? Que é esse tronco aqui, que termina no pescoço e vai até a virilha, mais ou menos, né? Na frente. Ele teria queimado 13% do corpo dele. Então, tem essa tabela, que é o método de cálculo, né? Tem essa figura aqui, ó, em que tem no próprio corpo o percentual que corresponde a cada parte, ok?
E aí é de outro autor, né? Por isso que os valores às vezes podem variar um pouco. Então, queimou o solado do pé, pisou numa superfície quente. Ele queimou mais ou menos 3% da superfície corporal, que é 1, alguma coisa cada planta do pé. Essa aqui de Wallace Holmes, né? Ela tem tanto para indivíduo adulto, quanto para criança, quanto para bebê, né? Então, olha a diferença. A cabeça do bebê corresponde a 20% do corpo dele, que ele é pequenininho, né? Então, se o bebê queima a cabeça, ele queima 20% da superfície corporal. E já o adulto, 9%, né? Nesse autor aqui, esse tronco corresponde a 18% e não 13%. Ah, Márcia, mas aí como é que a gente vai saber? Não vai ter muita interferência, a variação, mesmo que tenha uma variação, ela é muito pequena, né? A gente vai ver que essa superfície ela é calculada porque a gente precisa classificar o tipo de queimadura. Mas de 13 para 18, a variação é muito pequena, não vai ter um erro de a gente tratar uma queimadura de terceiro grau, por exemplo, como se fosse uma de primeiro. Isso não vai acontecer. Né? E se a gente tratar uma de segundo como se fosse uma de terceiro, tá tranquilo também. Né? Não pode acontecer o contrário. Geralmente, quando o médico observa que corroeu toda a pele, aí ele não faz isso. As queimaduras, elas são moderadas, né? Quando ela é de segundo grau, mas ela queimou só até 25% da superfície corporal, tá? Esse CQ, perdão, é superfície corporal queimada. E quando ela é uma queimadura de terceiro grau, ela é moderada se ela atingiu só 10% da área corporal, tá? Agora, quando a gente classifica as queimaduras como graves, perdão. A de segundo grau ela é grave quando ela queima mais de 25% do corpo. Então, a do tio da Ediene, se tivesse sido de segundo grau, não seria grave, seria moderada. Por quê? Porque queimou menos de 25% do corpo dele. E a de terceiro grau, ela é grave, né, quando queima mais de 10% do corpo, tá? Então, se a pessoa tiver uma queimadura de terceiro grau no tronco, ela é grave. Por quê? Porque o tronco tem aí até 18%. Então, uma de terceiro grau no tronco é grave porque vai queimar mais de 10%. Agora, uma de segundo grau no mesmo lugar no tronco não é grave. Por quê? Porque queima menos de 25% da superfície corporal, tá? E aí, nesses casos de queimadura grave, a gente, sabendo a profundidade e a extensão, o primeiro encaminhamento é levar o paciente para o CTI ou UTI. E como que a gente trata, né, esse local da queimadura? Primeira coisa, que geralmente é feito no ambiente onde a pessoa foi queimada, é extinguir o agente causador da lesão. Então, se é fogo, o incêndio, tem que apagar o incêndio. Se é escaldadura, tem que colocar compressa gelada, nem tanto, que pode dar um choque térmico, mas com água fria, às vezes, no local, para dar uma resfriada no corpo. Se a pessoa caiu ou enfiou o pé num balde com água fervendo, tem que tirar o pé do balde com água fervendo. Se é um trauma elétrico, tem que cortar a eletricidade, então tem que acabar com esse agente causador da lesão. Aí a gente vai resfriar a queimadura. Resfriar a queimadura, gente, não é colocar gelo, porque isso vai complicar, né? Vai dar um choque térmico, vai ser pior. É você pegar uma gaze limpinha, né? Um algodão não, que gruda muito, ou um tecido limpo, bem limpo, não pode estar sujo, porque senão infecciona a queimadura. Mergulhar numa água filtrada, fria, torcer e colocar. A gaze é bom porque a pele vai respirar, né? E aí troca e vai colocando. Vocês vão ver que, bom, tomara que vocês não vejam, né? Que a gaze vai esquentando, aí você tira, coloca outra e vai trocando até aquela queimadura resfriar. Se está no ambiente fechado, coloca no ambiente aberto, que está mais ventilado, que venta um pouco, para ir para o indivíduo ir perdendo também calor para o ambiente. Com todo cuidado, né? Aí já é na área hospitalar, a resfriação da queimadura às vezes acontece também na área hospitalar. Com todo cuidado, cortar a roupa do indivíduo para remover. Em alguns casos, infelizmente, a pele vai sair grudada na roupa.
que é o que a gente chama de debridamento, né? Mas infelizmente é isso aí. E aí a gente cobre a ferida, né, com a medicação e com os aparatos próprios. E no caso de queimadura por agente químico, tem que enxaguar para o agente químico sair todo. Aí dói bastante, tá? Em algumas situações é necessário reanimar o paciente, porque ele desmaia. Tem que limpar a ferida. Outra coisa que não pode faltar no tratamento da queimadura é terapia antibacteriana, porque, como eu falei, a pele está exposta e a carne cozida, né? Carne queimada. Então, as bactérias vão se alimentar daquilo. Fazer curativo, fazer o que a gente chama de debridamento. Deixa eu ver se eu acho. Eu acho que não tem, porque é bem pesado no YouTube. Vídeo de debridamento. Deixa eu ver se agora tem. Tem uns vídeos no YouTube de debridamento com pé de porco, que eles ensinam. O que é o debridamento? Você vai tirar a pele, e debridamento não é só para queimadura, não. Você vai tirar a pele queimada com uma pinça e vai raspando e vai arrancando toda a pele queimada, todo o resíduo de tecido queimado, para higienizar e fazer o curativo. Então, quando a gente fala em fazer um curativo, a gente não pega uma gás, coloca mertiolate e tampa em cima, não. Isso, Ediane, Grey's Anatomy tem. Então, quem é fã de Grey's Anatomy, vai lá, assiste, né, as, as cenas de debridamento. Depois de que você faz, assim, faz não, né, que vocês não vão fazer, mas que você vê fazendo primeiro, você vai achando normal, né? Agora, no primeiro impacto, esse momento, quando a gente assiste, realmente a gente fica mais chocado. Então, aí você vai retirando a pele, aí limpa tudo, e às vezes você tem que puxar a pele com a mão, porque às vezes é uma extensão muito longa, às vezes é com a pinça, enfim. E aí você higieniza e faz o curativo, para a pele ficar o quê? Limpa e sadia ali de baixo e não proliferar micro-organismo. E aquela pele que sai é pele morta, tá? Em alguns casos de ferida, principalmente quando a pessoa tem o que a gente chama de escara, né? Que eu já falei para vocês, mas não custa lembrar, que são as escaras de decúbito. Em algumas situações de escaras de decúbito, a gente tem que fazer debridamento também, que tem que tirar aquela pele morta e fazer higienização, tá bom? Enxerto, às vezes, é necessário, mas às vezes o paciente rejeita o enxerto, então nem todo mundo faz. Analgesia, óbvio, né, que como a Ediane falou aí, é muita dor, então tem que tomar analgésico, não é paracetamol que a pessoa vai tomar, na maioria das vezes é morfina, né, que é um opioide, que é um analgésico muito potente, que realmente vai cortar dores bem severas, tá? E o suporte nutricional, que é muito importante. Eles não devem ter passado para o seu tio, Eugênio, porque ele queimou só o braço, né? E aí eles devem estar entendendo que agora ele vai se alimentar bem, que ele não é desnutrido, e alguma coisa do tipo. Mas é importante ele comer bem, muito bem. E quando eu tô falando muito bem, é muito bem mesmo, sabe? Assim, não só de fruta, de verdura, de hortaliça, mas de alimentos energéticos, sabe? Muito arroz, muito feijão, muita batata, creme de leite, leite com Nescau, pão com queijo, uma mortadela, sabe? Comer 6 vezes ao dia e comer bem, mas bem mesmo, para regenerar mais rapidamente esse tecido. Não sei se ele está comendo bem, mas quando ele observar isso, que ele incluir mais fruta, lanchar de tarde, de manhã, fazer ceia, a cicatrização dele vai acelerar, tá? Muito mais rápido. E aí ele vai deixar essa queimadura, ele vai recuperar da queimadura com muito mais rapidez. Aqui a gente tem uma questão do Enem de 2015, nem está tão longe assim, né? E fala sobre queimadura. Né? A questão diz o seguinte: flictena, queimadura, gelo, manteiga, gases. Questão 66.
A definição de queimaduras é bem ampla, porém, basicamente, é a lesão causada pela ação direta ou indireta produzida pela transferência de calor para o corpo. A sua manifestação varia desde bolhas, as flictenas, até formas mais graves, capazes de desencadear respostas sistêmicas proporcionais à gravidade da lesão e sua respectiva extensão. Muitas vezes, os primeiros socorros prestados às vítimas, ao invés de ajudar, acabam agravando ainda mais a situação do paciente. Ao se deparar com o indivíduo que sofreu queimaduras, com formação de flictena, né, ou seja, bolhas, o procedimento de primeiros socorros que deve ser realizado antes de encaminhar o paciente ao hospital é colocar gelo sobre a flictena para amenizar o ardor? Não. Utilizar manteiga para evitar o rompimento da flictena? Também não. Passar creme dental para diminuir a ardência da flictena, da bolha? De jeito nenhum. Perfurar a flictena para que a água acumulada seja liberada? Em hipótese alguma. Cobrir a flictena com gaze molhada para evitar a desidratação. E molhada com uma água filtrada, tá, gente? Não é água de torneira, água de poço, não. Tá bom? Então, vocês veem que as questões do Enem, elas não são de todo dificílimas, não. Mas algumas coisas, alguns aspectos a gente tem que saber, né? Tem que ter estudado queimadura para responder isso com mais segurança. E o problema do Enem é a pressão, né? A quantidade de questão, o tempo. E a pressão que a gente coloca em vocês e a pressão que vocês mesmos colocam em vocês, né? De que parece que se não passar no Enem vai morrer. Ah, se eu não entrar na graduação no ano seguinte, eu vou morrer. Gente, não vai acontecer nada. Ah, mas aí eu vou ter que trabalhar, meu pai já falou. Pai e mãe falam tanta besteira às vezes, que achando que está fazendo bem, né? E tentando fazer o bem, mas fala de uma maneira tão dura que às vezes mais atrapalha do que ajuda, sabe? Mas é o jeito deles, eu entendo também, porque o desespero acho que é maior ainda para quem cria, né? Porque se der tudo errado, a responsabilidade é de quem criou. Então não precisa ficar nesse estresse, não, que a vida continua, né? Eu já reprovei no ensino médio, no segundo ano, no Colune, que é o lugar de maior pressão da face da terra. Chegaram a falar comigo que eu nunca ia passar na graduação, no vestibular, só porque eu tinha uma reprovação em física. Na época não tinha independência. Não existia isso no Colune. E aí eu repeti o segundo ano todo de novo, fiz o terceiro, passei em 3 vestibulares. Você entendeu? E assim, estou aí, envelhecendo. Hoje vou fazer 42 anos, trabalho aqui há 12. E a vida continuou. Então, a vida não é um exame nacional do ensino médio, não. A vida é um pouco mais ampla. Aqui é um estudo dirigido que eu passei para outra turma, mas não vou passar para vocês. E terminamos a parte de fisiológica da queimadura, ok? Eu vou deixar, na aula de reforço, eu vou trazer alguns materiais da parte de nutrição para a gente discutir, beleza? E, se eu não me engano, deixa eu até conferir aqui, está aberto o planejamento de dietoterapia. Peraí, deixa eu colocar ele. Para a apresentação. Cadê? Tá aqui. A gente tem estudo dirigido, né? Que vocês têm até o dia 31 para entregar, porque estavam fazendo o Enem, então eu prorroguei um pouco mais. E a gente tem agora um trabalho prático para a gente fazer sobre queimaduras, tá? Que eu vou colocar lá depois do dia 31, justamente para não gerar, vou colocar dia 1º, que vai dar na segunda-feira, né? Se não me engano, para não gerar aquele desespero, aquele pânico, não sei o que, etc. Só que é o seguinte, gente, o tempo mínimo é uma semana. Vou dar esse tempo mínimo de uma semana. Tá? Só que, como vocês já pediram para prorrogar essa primeira atividade em função do Enem,
Não dá para ficar dando muito tempo nas outras, senão a gente vai empurrando muito para frente todas as atividades que a gente tem que fazer. E aí chega na última semana de aula, vocês vão ter 40 atividades, e aí vai reclamar, né, que tem muita coisa para fazer. Sendo que a causa disso é porque a gente já poderia ter entregue esse estudo dirigido aí de gota e não entregou porque vocês estavam fazendo o Enem. Então, não é nenhuma punição, não é isso. Ah, agora eu vou punir vocês. Não é isso. É porque é realmente uma questão de tempo hábil, né? Então, eu vou dar o prazo de uma semana, vai ter Não, sim. um final de semana no meio, mas não dá para enrolar demais. Oi, é a Higiene que está perguntando? Sim, é que a senhora não liberou a matéria de gota pra gente, não. Ué, não tá lá? Não tá liberado? Não, pelo menos eu abri agora e não tem nada lá, não. Só tem o título. Uai, gente, peraí. Não, peraí, o texto, eu consegui ver o texto e fazer, tranquilo, na minha Talvez ela dúvida. tenha liberado só pra sua turma, porque pra minha não tem nada lá, não. Só tem o É porque eu título. coloco sempre na turma A e importo para a turma B. Então, o Moodle não importou da turma B. Que não é possível. Eu ainda fiz isso todos no mesmo dia. Quer ver? Cadê? Tô abrindo meu Moodle aqui. Uai, tá aqui, estudo dirigido. Então, não importou. Peraí que eu vou importar agora, o Higiene. E aí você já checa para mim. Só um minuto. Peraí. Uai, não importou. Gente do céu. Por isso que tem que conferir tudo. Peraí, entresar. Continuar. Vamos lá. Próximo. Nenhum agora. Aqui. Eu marquei tudo direitinho. Gota, hiperuricemia. Não levou nada. Perdão, higiene, mas eu devia ter conferido se foi importação. E aí foi erro meu de não conferir. Mas eu fiz certinho aqui. Vamos lá, próximo. Aí, executar a importação. Deixa eu clicar aqui, tá mandando continuar para voltar ao curso. Deixa eu conferir. Confere no seu também, Jean. Foi. Sim, Ediane. Márcia, agora tá aparecendo. Ah, pois é. Perdão. Eu vou editar as configurações aqui e vou colocar, quer ver? Primeiro, segundo, terceiro, 4. Eu vou colocar para a turma B até o dia 4, porque vocês têm que ter um prazo maior, né? Quer ver? Dia 4 de fevereiro até as 23h59. Ok. Confere aí para mim se a data alterou. Alterou, Edinho? Sim, a data alterou. Então tá. Bom, enfim, perdão, mas quanto mais breve vocês conseguirem entregar isso, melhor. Beleza? Então tá. Aguardo vocês agora na próxima aula, que é sexta-feira que vem, na aula de reforço. Correto? Vocês têm alguma dúvida? Não, né? Então, bom final de semana e até a próxima sexta. Vou encerrar a gravação agora e assim que o Drive liberar, eu coloco lá no Moodle.